Olá, meu nome é Nilciana Barros, sou professora. Como toda professora gosta de uma história, eu vou contar bem resumidamente assim como que foi a minha história com o artesanato. Eu tinha já meus dois filhos em casa, né, Davi e a Raquel. Hoje eles já estão grandes, né, o Davi já está com 22 anos, a Raquel com 20 anos. Então, na época eles eram pequenos e eu em casa cuidando deles, né? Falei assim, preciso fazer alguma coisa para ajudar um pouquinho no orçamento e para me ajudar como pessoa, né? Além da ocupação com os meus filhos, também ocupar minha cabeça, ter criatividade, enfim, né? Me ajudar como pessoa. Folheando uma revista, eu vi modelagem, vi aquelas massinhas. Eu falei assim, nossa, o que que é isso, né? Eu olhei, gostei, falei, mas como será que eu faço essa massa? Né? E daí comecei a vasculhar em Botucatu, perguntar para um, para outro e descobri uma pessoa que fazia massa. Ela só fazia massa, ela não ensinava a modelar. Daí uma grande amiga minha na época, a Eleni, ficou com meus filhos uma tarde, eles eram pequenos, e eu fui lá fazer essa massa. Fiz a massa, né, toda empolgada, cheguei em casa, peguei a tinta que eu tinha umas tintas aí que eu fiz uma época pintura em tela, tinha umas tintas em casa e comecei a produzir, né, gastei toda a massa. Mas como eu não tinha muito técnica, minhas peças ficaram todas rachadas, enfim. É tentando que a gente vê se consegue, né? Daí, o que eu comecei a fazer? Eu comprei algumas revistas e eu falei assim, nossa, eu preciso começar a fazer isso aqui. Daí, comprei as revistas e comecei a tentar, fazer um monte de coisa. Daí eu vi um curso que tinha em Campinas, de modelagem de figura humana. E eu fui lá para Campinas e fiz esse meu primeiro curso aqui, olha. Esse primeiro curso aqui é figura humana, ele aqui a cabecinha sai, ele é toda uma técnica com a bolinha, aqui tem uma bolinha de isopor aqui. Foi aí que eu comecei a adquirir essas estecas, porque sem as estecas eu não consigo fazer essa orelhinha, essa boquinha, esse narizinho, não consigo dar esse formato, esse pezinho, essa mãozinha, né? Daí eu vim para casa e comecei a treinar essa figura humana aqui. E folheando as revistas, eu conheci uma grande pessoa que é um grande artista plástico, também era professor na rede estadual, pediu exoneração e começou a viver só da modelagem de biscuit, dando aula pelo mundo todo, que é o Wilson Cabral. Na época ele estava em Portugal, mas eu escrevi para ele um e-mail, falei, Wilson, admiro demais suas peças, mandei até foto para ele, porque eu peguei uma revista dele e eu tentei fazer essas duas peças aqui. Na época, para mim, era muito difícil, fiquei quase uma semana para fazer isso aqui, fazia, desmanchava, e a hora que eu consegui, eu falei assim, olha, dá uma olhada, eu consegui fazer uma peça sua, só que eu quero um curso ao vivo. Daí ele falou assim, espera eu voltar para o Brasil, a gente faz. Ele voltou, eu falei assim, de quantas pessoas você precisa para fazer esse curso em Botucatu? Eu tenho um ateliêzinho. Ele falou assim, 10 pessoas. Eu falei assim, então nos dias de hoje seriam 10 pessoas a, sei lá, R$ 200. Ele veio, passou uma tarde toda em casa, veio de manhã, na realidade, e foi embora quase à noite. Para variar, meu marido fez o almoço e eu e minhas alunas, nós passamos o dia todo em casa, foi um dos melhores dias das nossas vidas, com um super e maravilhoso professor. E eu estava empolgadíssima, estava maravilhada. Falei, nossa, Wilson Cabral na minha casa, né? Estava super feliz e com isso as minhas alunas também, né? Que puderam participar dessa aula. E daí nesse dia do Wilson Cabral, ele ensinou a fazer essa bonequinha aqui, olha. A técnica também de figura humana, com cabecinha de isopor, com bochechinha. E também esse vestido aqui prissado com a decoupagem nesse vestido aqui. Enfim, nós ficamos o dia inteiro para fazer essa bonequinha e essa aqui eu guardo com o maior carinho, né? E infelizmente hoje o Wilson Cabral não está mais entre a gente. Ele ficou um tempo na cama, teve um derrame, ficou na cama, teve outro e faleceu. Infelizmente perdemos um grande artista da massa de modelagem, biscuit e porcelana fria, né? Mas ele deixou um legado, né? Deu muito curso. Hoje muita gente faz peças maravilhosas por conta desse curso que nós fizemos com ele. Então esse aqui já é o biscuit avançado.
Então, daí passando esses dias, eu continuei dando aula no meu ateliê, abri a porta da minha casa, tinha um cantinho lá que eu dava aula de ateliê, daí comecei a trabalhar com pintura em madeira, decopagem, fiz uma aula de pintura em madeira com country com a grande artista de Botucatu, que é a Cris Almeida. E nessa caminhada eu comecei a usar as pinturas country no biscuit e hoje eu uso no EVA, na realidade eu uso em tudo. Tudo que a gente aprende serve para tudo, né? Nessas andanças com biscuit, hoje, voltando um pouquinho no Wilson Cabral, dá uma procurada na internet as peças dele. Na época era revista, né? Então não tinha internet há 17 anos atrás. Então a gente comprava muita revista. Esses dias eu dei quase 100 revistas aí para uma grande aluna minha, que hoje é uma grande artista de modelagem, que é a Fernanda Andrade, né? A Fer também dá aula hoje, Bispo, ela fez os primeiros passos comigo. A Gilmara, hoje que faz os noivinhos em Botucatu também, fez os primeiros passos comigo, porque na época também o grande Otônio daqui de Botucatu, ele me viu minha habilidade para modelagem e com pintura, ele me convidou para fazer parte de um projeto da Prefeitura Municipal de Botucatu, do Polo Cuesta. Então eu dei aula para os artesãos de Botucatu, capacitação em modelagem e pintura, e no Polo Cuesta, nossa, eu fui com o Tony dar aula em Aembi, São Manuel, Pratânia, Bofete, todas as cidades aqui da região, a gente foi dar aula junto, foi muito legal, essa época que eu vivi com o Tony, assim, fazendo as feiras, né, de Botucatu, conheci muito artesão, muito artista legal aqui de Botucatu, muita gente qualificada, deixei minhas peças na casa do artesão, e eu dava os cursos ali na casa do artesão. E passado um tempo, né, as crianças cresceram, eu voltei a estudar, fiz o curso de pedagogia e amando o curso de pedagogia e aplicando também toda a minha arte nesse curso, eu fui trabalhar numa organização social, né, na Associação El Shaddai. Fiquei 5 anos como direção lá na creche do Santa Elisa. Também a gente fez bastante curso lá, pude passar bastante coisa para as pessoas de lá, fizemos a pintura, fizemos a decoração da creche. E depois de um tempo eu prestei um concurso para a Prefeitura Municipal de Botucatu, passei e eu fui deixando um pouco meio de lado essas coisas aqui, né, que é o artesanato. E nesses dias que a gente está aqui de quarentena, que a gente está desocupado e com uma crise, né, lá fora, as pessoas bastante preocupadas, eu fiz uma aulinha para as crianças com a massinha de farinha, para elas fazerem a joaninha. E muitas pessoas já estavam me cobrando para eu dar o curso básico de biscuit. Eu falei assim, então eu posso dar um pouquinho do meu tempo esses dias, que nós estamos aqui em quarentena, e ajudar algumas pessoas em casa, né? Além de fazer o curso, motivá-las a fazer uma coisa diferente, a pegar a criatividade com as crianças, a mãe, as crianças fazerem algumas coisas diferentes. Então, estou dando um curso bem básico que todos conseguem fazer, as crianças, a mãe, e esses daqui são todas peças do curso avançado, né? Mas o curso básico, que é a base de bolinha, de coxinha, dos bichinhos, eu acho que todo mundo consegue fazer. Então, essa é um pouquinho da minha história e eu tô super feliz com o resultado que tá tendo a aula esses dias. Eu tô recebendo algumas fotos já de criança fazendo a massa, criança fazendo a modelagem. Enfim, o propósito foi atingido, né? Para que a gente tire um pouquinho o foco, né, desse problema que tá mundial e a gente foque um pouco aqui no nosso interior, para que a gente também tenha esse relacionamento em casa com os nossos filhos através do artesanato, né? E isso nos ajuda muito. Então, estou super feliz de estar aqui e compartilhando um pouquinho com vocês da minha história. É isso.